O auditório da FMP foi palco da 9ª Semana Acadêmica promovida pelo CAS. O FMP Cast reprisa mais uma das palestras realizadas no evento. Então agora eu passo a palavra para a doutora Bruna. Bom dia. Quem fica por último fica assim, ó. E agora, né? O que eu vou falar? Eu gostaria de iniciar minha fala cumprimentando os colegas que ficaram até o fim para me prestigiar, agradeço muito. Quero fazer um cumprimento também muito importante à professora Josiane Schuch, a coordenadora do curso, o Dr. Mauro Souza, o diretor do curso de Direito, o Estevam Batista, o nosso presidente do centro acadêmico, e a Bruna Seron, a nossa querida mediadora, secretária, e as minhas colegas aqui, doutora Cristiane e doutora Caroline Ramírez. Enquanto elas falavam, eu fiquei pensando, né, como é que eu vou trazer um pouquinho da minha vida. E aí, importante eu pontuar, vocês não devem perceber que eu sou do interior, porque o meu sotaque é porto-alegrense, mas eu sou de uma cidade de 9 mil habitantes, que se chama Casca, lá no norte do estado. E eu sou do interior de Casca. Eu sou da linha 17. Fiz toda a minha formação indo de carro para a cidade. Fiz estágio no MP, fiz estágio no fórum. Ai, eu não me sinto mais tão sozinha. A professora Cristiane é da linha Travessa. Então, eu não sou a única aqui do interior. E aí, eu fiz a minha formação na UPF de Casca. E quando eu me formei, eu só tinha uma certeza. Que advogada eu queria ser. Porque advogada eu nasci. E que eu queria morar em Porto Alegre. Queria andar de escada rolante. Poder sentir um pouco do tráfego de Porto Alegre. O tráfego, não o tráfico. Oh, os dois. Tem os dois. Oh, o ato falho. Enfim, eu queria me urbanizar um pouco. Eu tinha um tio que morava aqui e bem na época que eu me mudei para Porto Alegre, meu tio se aposenta e vai para Camboriú. E aí eu venho, um professor de faculdade meu muito querido, que até a mulher dele foi a minha chefe, enfim, mulher do Mafini, que foi professor muitos anos aqui. O meu professor lá da UPF me disse, vai fazer uma entrevista lá com a Clarissa, minha filha, ela tá querendo abrir um escritório e tá precisando de alguém. E aí eu botei meu vestidinho azul Tiffany, bem bonito. A minha prima me indicou qual ônibus eu devia pegar, mas ninguém me avisou que os motoristas aqui são violentos na arrancada. E eu e o meu azul Tiffany fomos de arrasto no chão por meio ônibus. E aqui ficou a minha primeira lição de vida em Porto Alegre. Estejam sempre meia hora adiantados. Deu tempo de eu chegar, limpar o meu joelho ralado que estava sangrando. Fiz a entrevista e fui contratada. E aí começa a minha jornada em Porto Alegre. Eu não conhecia ninguém, éramos eu e a minha chefe num escritório, só nós duas. E eu recebi a minha carteira profissional na OAB. E eu ouvi um discurso do Dr. Rafael Canterge, falando da dita da jovem advocacia. E eu pensei, bom, eu não tenho nenhum amigo aqui em Casca, eu era prenda do CTG, eu estava sendo cotada para ser vereadora, eu lia na igreja, todo mundo me conhecia, e aí eu chego em Porto Alegre e eu estou absolutamente sozinha. Eu vou lá ver o que é essa comissão da jovem advocacia para participar. E aí eu adicionei, na época, o presidente da comissão, eu disse, olha, né, eu venho de Casca, eu gostaria muito de poder fazer parte da comissão, enfim. E aí eu me dei por conta que ser advogada eu realmente queria ser. Além de entender da teoria lá do direito, eu precisava aprender o que a Carolina falou para nós aqui. O que é networking? Qual é o poder da oratória? Porque eu vou precisar disso, o advogado conta história. Primeiro conta história para o cliente, para que o cliente acredite na gente. A gente vende confiança, confie e nos contrate. A partir daí eu começo a vender a história do meu cliente para que o juiz, para que o promotor, para que a outra parte consiga fazer um acordo. Então, o advogado conta histórias e eu precisava treinar essas minhas habilidades. E a OAB foi uma porta bem importante para mim. Então, o que eu fazia? Eu não conhecia ninguém e eu estava sempre muito dura de dinheiro, delegada. Nossa história é meio parecida. Eu vim contra a vontade dos meus pais, que o sonho deles é que eu ficasse em Casca e abrisse um escritório lá. Então, se tu quiser ir para Porto Alegre, tu vai, mas é por tua conta. E o meu pai me disse, eu dou 1 ano para tu bater de volta aqui em casa. Estou fazendo 13 de Porto Alegre. E aí, eu descobri que a OAB tinha cursos a 30, 40 reais. Então, o que eu fazia?
networking, mas eu não sabia que se chamava isso. Eu sentava sempre ali no meio onde vocês estão. Por quê? E eu chegava primeiro. Porque os colegas que tivessem que passar por mim, eu ia estar assim, ó. E eles iam ter que conversar comigo. Os colegas que sentassem na frente, da mesma forma. E assim eu ia puxando assunto. Ia me familiarizando. Ia conversando. E eu participava da comissão. E aí, dentro desse meu networking, que eu não dava nome, começaram as indicações de colegas. Eu trabalhava em direito bancário lá naquele escritório, mas a minha paixão sempre foi o direito de família. Porque eu também entendo que o direito de família precisa do nosso olhar atento, apurado. Eu até refiz o meu site esses dias e fiz um comparativo com a atuação do direito de família como dos artesãos. A gente pega a matéria-prima com todo cuidado, analisa e faz as dobras necessárias para que saia uma obra de arte, o artesão, e nós com a vida das pessoas, com os momentos mais delicados delas. Era assim que eu enxergava a advocacia. E era assim que eu queria levar para a minha advocacia. E aí eu decido, já que as indicações estavam vindo, eu decido abrir meu escritório. Isso já com 6 anos de Porto Alegre. E aí eu volto para casa, meu pai é agricultor, minha mãe é professora, e eu fui dar uma volta. E aí meu primeiro emprego foi dirigir as máquinas lá do meu pai, o trator, a colheitadeira, o caminhão, para ajudar na safra. E aí eu peguei o trator e fui dar uma volta com meu pai. E ele disse, tá, e aí? E Porto Alegre? Eu falei, pois é, eu acho que eu vou sair do escritório. Ele, eu te disse que não ia durar. E eu falei, e eu vou abrir o meu. Tu vai morrer de fome. E eu pensei, mas olha, era o que eu precisava, né? Uma palavra de alento. Agora vai dar certo. E aí eu comecei a contar para alguns amigos meus lá em casa que era só o que eu ouvia. Tu é louca, vai morrer de fome. Porto Alegre é muito grande. Aí vocês pensem, hoje vocês colegas aqui, vocês podem ser os futuros parceiros de vocês, os futuros chefes, os professores podem ser os futuros sócios. Eu vim de casca, sozinha, sem um colega e sem um professor. Faz sentido eles me dizerem que eu ia morrer de fome. Mas dentro de mim, tinha uma certeza muito grande, e eu não sei da onde que eu tirava essa ideia, mas que eu estava seguindo o caminho certo. E que o caminho certo era participar da OAB, porque lá estavam os meus colegas e porque lá fortificava a minha advocacia. E aí, em paralelo ao eu abrir o meu escritório, 2019, veio por indicação de um advogado da OAB do Rio de Janeiro, um cliente que salvou o meu ano. E aí eu pensei, tô rica. Agora só vai dar eu, agora o pai vai ver. Sabe aqueles vídeos que a gente vê no Instagram, assim, voltando para a cidade natal, rica, banana, pandemia. E aí a pandemia veio e eu precisei me reorganizar. Mas com a pandemia também vem alguns reflexos que, bom, num primeiro momento os médicos eram os essenciais. Num segundo momento, aquelas pessoas que não viam muito o marido, a mulher, porque a correria do dia a dia impedia, a pandemia fez eles conviverem. E a convivência fez eles se divorciarem. E a tristeza de uns pode ser a alegria de outros. E aí eu começo a me reorganizar. E aí o escritório começa a dar certo. Aí eu alugo a minha sala. E aí, em 2022, no ano de 2019 a 2021, eu sou convidada a ser a vice-presidente. E, na verdade, me convidaram para ser coordenadora da interiorização. Eu não entendo por quê, né, que me botaram para coordenar o interior. E eu disse, tá bem, eu aceito, mas eu quero ser vice-presidente. Porque eu achava que a vice-presidência tinha um status mais importante e era a forma dos grandes me enxergarem. Tá bem, não tem problema, tu vai ser a vice-presidente. Até então, na Jovem Advocacia, só tinham homens. Eu fui vice-presidente, ocupei o espaço, e aí, para mim, é uma dica importante que é minha, que serviu para mim e que eu digo para vocês: finquem a bandeira de vocês onde vocês puderem, aproveitem as oportunidades. Foi falado tanto pela doutora Cristiana, tanto pela doutora Carolina. Se exponham, aproveitem as oportunidades, mostrem trabalho, requeiram o lugar à mesa. Mas mais do que isso, que daí eu acho que eu encontrei o meu propósito. Em 2022, presidente Lamacchia, sem me conhecer, mas ouvia falar que tinha uma italianinha furiosa lá na Jovem Advocacia que estava fazendo um trabalho. E aí ele me chama para conversar e me convida para ser presidente.
da Jovem Advocacia. E aí hoje, como a primeira mulher, eu ocupo a presidência da Jovem Advocacia e sou uma das conselheiras da OAB mais jovem. Tá bem, eu entendo a importância disso. São 30 mil jovens advogados num universo de 90 mil. Nós somos 86 comissões da Jovem Advocacia. Destas, 47 são mulheres. Destes 30 mil jovens advogados, 25 são mulheres. Dos 90 mil advogados na OAB do Rio Grande do Sul, quase 56% são mulheres. Eu entendi a força da importância de eu ser mulher a partir de ocupar esse cargo. Porque eu fui criada por um pai, filha única, que dizia: tu tem que dirigir o trator, porque tu tem que entender como é que ele funciona para nenhum funcionário te passar a perna. Tu tem que ir lá no banco, nós vamos abrir uma conta para ti, porque tu tem que saber como é que movimenta. Mas não porque eu era mulher ou não, mas porque eu era a única filha. Então, toda a energia dele foi direcionada para que eu me virasse. Eu precisava me virar e eu precisava saber tocar a minha vida. Isso serviu a partir do momento que eu piso em Porto Alegre, que eu ocupo este cargo, que para mim é o mais importante que eu já ocupei até hoje, e que me serviu como uma mola propulsora para abrir portas. Eu vim do interior sem dinheiro para fazer uma pós-graduação. Eu fui fazer a pós aqui na FMP em 2019, porque eu não tinha dinheiro. Quando eu assumo a presidência da Jovem Advocacia, eu e o presidente Lamáquia batemos a porta da FMP para buscar bolsas de estudos. Porque eu sabia que eu tinha que fazer pelos outros o que eu sofri na pele lá no início da minha carreira. E aí nós lançamos, e eu falo sem nenhum melindre, nem com medo de ser bairrista, existem comissões da Jovem Advocacia em todo o Brasil, o programa mais robusto que contempla a Jovem Advocacia no Brasil, o PPP, Programa Primeiros Passos. Como se um familiar nosso, muito querido, nos desse as mãos lá no início da nossa carreira e nos ajudasse a dar os nossos primeiros passos. Bolsas de estudo com a FMP, 50% de desconto no primeiro ano e 25% do segundo ao quarto. Curso de iniciação completamente gratuito. Como fazer minha primeira audiência, como fazer minha primeira sustentação oral, técnicas de negociação e oratória, gestão de escritório, tributação. 100% dos cursos gratuitos na ESA, para que todo mundo possa estudar e se qualificar. Nós temos o Manual da Jovem Advocacia. Além disso, nós lançamos o programa de mentoria, para que vocês tenham a oportunidade de conviver com advogados com mais experiência. Nós temos eventos gratuitos, palestras, desconto na inscrição da Sociedade Individual da Advocacia, para que vocês passem a declarar de 27,5% a 4%. Enfim, uma infinidade de benefícios, pensando naquela Bruna que veio com 21 anos para Porto Alegre, ganhando R$1.000 e pagando 500 de terapia, porque entendia que era importante se conhecer e resolver os seus probleminhas. E entendia o poder do autoconhecimento, porque aí isso me coloca à mesa, se não de igual para igual, vai fazer com que eu bata na mesa e diga, eu também quero ocupar esse espaço. Então, o meu propósito, pelo menos agora, terminando a minha gestão... Como é que eu tô de tempo? Que eu tô falando. 2 minutos. Terminando a minha gestão agora em 31 de dezembro, o meu propósito é abrir portas. Especialmente para as mulheres, porque eu sei o quão é difícil para nós, jovens mulheres. Então, eu fiz questão que a minha diretoria tivesse 50% de mulheres, paridade e diversidade. Eu fiz questão de abrir espaços e dar lugar para as mulheres, mas eu gosto, faço questão e é um compromisso meu abrir espaço para a Jovem Advocacia. Esse é o meu compromisso e esse é o compromisso que eu consegui graças ao olhar atento de um jovem presidente também, que é o presidente Lamáquia, que entende a importância da Jovem Advocacia. E aí eu encerro dizendo para vocês, colegas que queiram se aventurar nesse delicioso mundo da advocacia, dizendo que vocês tenham coragem. Eu não estarei mais na Jovem Advocacia a partir do ano que vem, mas eu posso garantir que essa semente que foi plantada e que nós, inclusive, instituímos no dia 16 de agosto, o Dia da Jovem Advocacia, para que não só essa gestão, mas para que as gestões futuras tenham esse olhar atento e voltado, que vocês não estarão sozinhos. Neste ano, eu posso dizer, seja que porque o presidente Lamáquia sempre nos leva na garupa dos seus discursos, enaltecendo a Jovem Advocacia,
ou seja porque eu, independente de ocupar este cargo, estarei a postos para dar voz e vez a cada um de vocês. Então, a quem quiser, né, fica o convite para que venham para a advocacia. Quem quiser pode contar comigo, independente de eu estar ou não na Jovem Advocacia, porque eu acho que esse é meu propósito. Eu sei das dificuldades que eu enfrentei quando cheguei em Porto Alegre, e um propósito meu de vida é poder abrir portas para que outras mulheres, principalmente, possam ocupar cargos de liderança e que estejam à mesa dando voz para outras tantas. Muito obrigada pelo convite.